Estamos indo para o Canadá. Que alegria poder falar isso. E se você quer saber como foi o processo entre decidir ir e ter o nosso visto aprovado, fica comigo aqui nesse vídeo. Se você acabou de chegar no canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Daphne, eu tenho 23 anos e sou de Palhoça, Santa Catarina. Sou casada com o Léo e nós dois estamos indo para o Canadá. Eu estou indo fazer um curso de 2 anos na área de marketing na cidade de London, na província de Ontário. Já se inscreve aqui no canal se você tem interesse em saber como é a vida fora do país, ou envie esse vídeo para alguém que gosta de viagens, gosta desse tipo de conteúdo. Então, gente, nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi esse processo entre decidir ir para o Canadá e ter de fato o nosso visto aprovado. Eu fiz uma linha do tempo, então aqui eu tenho registrado todas as etapas, todos os momentos. Esse projeto já é um projeto de há mais de 2 anos. Ele não foi fácil a espera, não foi rápido aí por conta da pandemia, atrasou bastante. Tudo começou lá em 2016, quando eu fiz um intercâmbio na cidade de Toronto, né? Porque eu não conhecia o Léo ainda, eu tinha 18 anos. E eu fiquei 6 meses na cidade, aprendendo inglês, e foi uma experiência incrível. Sempre tive a vontade de voltar e poder viver de novo uma outra experiência no Canadá. Nessa mesma época, o Léo estava em Vancouver, também fazendo intercâmbio de inglês, em 2016, e nós só fomos nos conhecer em 2018, até entre esse tempo de eu conhecer o Léo, e entre Toronto e conhecer o Léo, eu fiz um intercâmbio também nos Estados Unidos, no Colorado. Eu trabalhei num resort de esqui por 3 meses, que é outra experiência maravilhosa, mas é assunto para outro vídeo. E em 2018 nós nos conhecemos e foi quando o Léo voltou para o Brasil. E nessa época, quando ele me conheceu, ele já falou que ele iria para o Canadá em setembro. Isso era em junho, mais ou menos. Em setembro ele iria para o Canadá para começar um college. E na época, então, a gente moldou os nossos planos, né, para que eu fosse junto com o Léo. A gente estava, nossa, imagina, 3 meses de namoro e a gente já estava pensando em se mudar. Acabou que não deu certo porque o Léo teve a permissão de visto negada, então a gente ele não conseguiu ir fazer o college, mas de qualquer forma eu fui novamente para os Estados Unidos nesse ano de 2018, no final do ano, para trabalhar por mais 3 meses no mesmo resort de esqui no Colorado. Nesse meio tempo, o Léo voltou e ficou mais 3 meses em Vancouver. E nós tivemos a oportunidade de conhecer muitos lugares, né? Seattle, o Léo me visitou na montanha também, em Breck. E no final dessa viagem, em março de 2019, foi quando eu fui para o Canadá e passei 2 semanas com o Léo. E lá nós viajamos para a região de Alberta, né, das Rocky Mountains, que é uma região que foi nessa viagem, de fato, que a gente decidiu que nós íamos voltar para o Canadá. Logo que a gente chegou no Brasil em 2019, nós estávamos decididos que era isso que a gente queria. Então, o primeiro passo, em março, foi se inscrever para a prova do IELTS, que aconteceria só em novembro de 2019, em outubro de 2019, que era na mesma época que eu estava me formando na faculdade, estava fazendo TCC, e a gente decidiu também que eu seria a pessoa que iria estudar no Canadá. Então, em outubro de 2019, eu fiz a prova, não tive muito tempo para me preparar por conta da faculdade, TCC. Então eu fiz a prova e em novembro a gente teve o resultado de que tinha faltado meio ponto para a nota que a gente precisava. Nessa época nós estávamos com a ideia de ir para a província de New Brunswick, no Canadá, para a cidade de Saint John. Nota que eu precisava, na época eu não alcancei. Então nós compramos novamente a prova em janeiro para eu realizar no mês de abril de 2020. Porém, aí em fevereiro eu comecei a fazer as aulas de speaking com o Teacher Simon, que eu fiz 11 aulas com ele. Muito obrigada, Teacher! Nossa, foram aulas maravilhosas, me ajudaram muito. Em março de 2020, a gente teve o Covid e veio a notícia de que a prova do IELTS tinha sido cancelada. E quem aí já fez prova de proficiência sabe que
São provas que não tem com grande frequência, principalmente na cidade que eu iria fazer, que é Florianópolis. Tem normalmente, acho que 2 vezes no ano, e ela tinha sido cancelada, então não tinha previsão de acontecer novamente. Foi aí que eu parti para a prova do Duolingo, que foi a oportunidade que surgiu. Então eu fiz também na cara e na coragem a prova do Duolingo, e eu precisava, acho que, de uma nota de 100, e veio o resultado que eu tinha conseguido 95 e 5 pontos de diferença. Então eu tive que refazer a prova, fiz novamente, consegui a nota. Aí no mês de maio foi quando a gente traduziu todos os documentos necessários para aplicar para o college, que abriria as inscrições no dia 1º de junho de 2019. Isso tudo para aplicar, para começar em 2020, para começar o college em 2021. Dia 1º de junho, nós aplicamos para o college e já sabíamos que essa seria a primeira parte demorada da história, porque o college a gente aplicou em 2021, mas a gente já tinha visto alguns vídeos no YouTube que eles davam a resposta aí por volta de novembro. Então, porém, quase 5 meses esperando ansiosamente. Nesse meio tempo, muitos e-mails pro college, muitas conversas, muita ansiedade. Em setembro, nós renovamos os nossos passaportes que estavam vencidos. E em novembro, o tão esperado novembro chegou. E deu dia 1º de novembro, deu dia 5 e nada dessa resposta chegar. Até que ali, pelo dia 10 de novembro, mais ou menos, foi quando eu recebi um e-mail do college que o título do e-mail era Lista de Espera. Gente, aquele e-mail assim, me bateu um desespero tão grande, porque eu estava esperando há quase 5 meses por uma resposta. Eu apliquei no primeiro dia, eu já estava convicta que tinha dado certo. E veio um e-mail falando que eu estava na lista de espera, que tinham aplicações na minha frente e que eu ia ter que esperar. E, nossa, meu mundo desabou, assim, porque eu não estava esperando, nós não estávamos esperando de fato esse retorno. Nesse meio tempo, o Léo tinha sugerido de a gente aplicar para outros colleges, mas eu meio que não dei importância, então eu falei, não, a gente vai esperar a resposta desse. E quando veio a resposta negativa, a gente se viu numa situação de o que fazer, porque a gente não tinha outras aplicações. E bateu um desespero novamente. Eu nem tinha nota para outros colleges, porque a NVCC era um dos colleges que pedia a menor nota do Duolingo. Então eu teria que refazer a prova do Duolingo, o que foi uma outra preocupação, porque eu já estava parada nos estudos de inglês, não foi uma coisa que eu segui dando continuidade. Isso era numa quinta-feira. E o Léo falou, não, a gente tu vai ter que fazer outra prova, a gente não pode ficar parado no tempo e esperando a resposta, a gente vai aplicar para outros lugares também. Foi aí que eu fiz a prova do Duolingo novamente, no domingo, e nessa época a prova do Duolingo estava demorando aí em torno de 5 dias para sair o resultado, porque a demanda estava muito grande. E eu fiz a prova no domingo, bem nervosa também, porque não estava mais preparada, já estava parada há mais de 4 meses com inglês. E eu fiz a prova na segunda-feira de manhã, não tinha dado nem 24 horas que eu fiz a prova. Eu recebo um e-mail dizendo que os resultados chegaram. Nossa, o Léo estava comigo nesse momento, fiquei com medo de abrir e por fim eu consegui uma nota maior da que eu precisava. Nós aplicamos para mais três colleges. Um deles era em Kelowna, em Niagara e também na cidade de London. Então, na quarta-feira daquela mesma semana, eu já tinha recebido a aprovação do Fanshawe College. O que foi, assim, pra gente, meu Deus, maravilhoso. Foi algo bem inesperado, bem rápido, porque a gente achou que ia demorar aí para mais de 1 mês de novo, porque a gente esperou 4 meses por uma aprovação que não veio. Então foi um processo que surpreendeu bastante, foi bem rápido e é porque a gente acredita que era de fato para ser, sabe? Para ser nesse lugar, para ser nesse college. E depois que a gente recebeu a aprovação,
foi correr atrás das outras partes, dos outros documentos. A próxima etapa era a aplicação do visto, mas para isso nós teríamos que casar. Então aí foi uma parte bem engraçada, bem às pressas também. A gente não imaginava que a gente não conhecia o processo de casar no civil aqui no Brasil. Então foi de fato bem engraçado, porque a gente achava que em coisa de uma semana a gente já conseguia resolver essa parte, mas não, também demorou aí quase um mês pra gente poder fazer o casamento, pegar os documentos para fazer o casamento no civil. Inclusive tem um vídeo aqui no canal. Então nós casamos no dia 16 de dezembro. Também em dezembro eu me formei na faculdade online, né, porque não tinha tido a formatura por conta da pandemia. Eu me formei online para pegar o meu diploma. Em janeiro, início de janeiro já de 2021, nós fomos a Curitiba para fazer os exames médicos para aplicação do visto. No final de janeiro de 2021, nós tivemos que ir a Brasília para conseguir fazer a nossa biometria, o que foi bem corrido também, porque não tinha horários para fazer a biometria. Não tinha em Porto Alegre, não tinha em São Paulo, não tinha em Brasília também. O Léo teve que ficar aí praticamente 24 horas dando o F5 para poder conseguir uma vaga. Nós estávamos quase indo para o Paraguai, também tinha outros países aqui na América Latina que estavam fornecendo a biometria. Porém, deu tudo certo, nós fomos a Brasília, fizemos a biometria e finalizamos a aplicação do nosso visto. E depois da aplicação do visto, depois da biometria, o que restava era esperar. E nós esperamos aí para mais de 20 semanas, né, o que normalmente demora 4, 5 semanas, eu acredito, né, em tempos normais. Pra gente, por conta da pandemia, demorou de janeiro até julho. Início de julho nós recebemos a notícia dos nossos vistos aprovados, que foi um dia muito, muito, muito emocionante. Também foi bem inesperado, quer dizer, inesperado mais ou menos, né, porque todo dia eu esperava essa resposta. Então, nesse meio tempo também nós mandamos o webform, nós pedimos para ver onde estavam o nosso processo, porque de fato a parte mais difícil, é a parte da espera, porque você, sabe, é algo que não depende mais de você. A prova de inglês, para você conseguir a nota, você tem que estudar, sabe, o dinheiro você tem que trabalhar para conseguir, mas você esperar um resultado é algo que não depende de você. E foi assim a parte mais difícil do processo. Foi muito difícil essa espera. Tiveram dias de muita ansiedade, de muito choro, mas esse dia chegou e graças a Deus, hoje a gente já tá com a mala quase pronta para ir para o Canadá. E já alugamos também o nosso apartamento, nesse meio tempo também tivemos que trocar as passagens, porque a passagem que a gente tinha comprado, o voo foi cancelado por conta da pandemia também. E agora é só esperar o dia chegar, porque já tá tudo pronto, gente. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, compartilha com os amigos. E se você está aqui simplesmente para saber como é a vida em outro país, seja muito bem-vindo, porque em breve teremos muitos, muitos vídeos legais